YouTube. E o tema da nossa live de hoje é o seguinte: descobrir por meio do canal de denúncias, por meio das denúncias, que o RH é o maior assediador da empresa. O que é que eu faço agora? O meu nome é Erika Lamu e eu vou conduzir você nessa jornada do compliance e vou te ajudar a sair do absoluto zero de conhecimento no compliance até ganhos de R$ 7.700 por mês ou mais, atuando com compliance na prática, tá? Então, que situação complicada, né? Você sabe que o RH é uma área que tem que ajudar os funcionários, que tem que ajudar as empresas, que tem que realmente estar, enfim, fazer o seu papel, né? Como gestora de pessoas, e aí chega uma série de denúncias onde você consegue, onde você recebe a informação de que o RH é o maior assediador. Então, como é que você deve proceder, né? Primeiro, eu queria fazer um alinhamento inicial, porque eu não sei se quem está assistindo aqui no YouTube, quem está assistindo no Insta, está... E também atuando na prevenção de riscos, né? Porque justamente é muito mais barato você prevenir, você evitar que o risco se concretize, se materialize, do que remediar, ou seja, tomar ações após que aquele fato realmente que relacionado ao risco ocorreu, tá? E eu gosto de dizer também o seguinte: se fosse uma expressão matemática, o que é que seria o compliance? Seria o seguinte, essa expressão: compliance é igual a cultura da integridade mais conformidade legal menos riscos, justamente porque a gente tem que atuar com base nesses três pilares quando a gente fala em compliance, tá? E aí, voltando para o nosso tema de hoje, né? Explicando só mais uma questão. Eu já expliquei para você o que é compliance. Então, a área de compliance, ela é responsável pelo quê? Pelo programa de integridade, certo? E no programa de integridade, você tem 10 pilares que compõem o programa de integridade e você tem uma série no YouTube, também aqui no GTV, falando sobre os 10 pilares do programa de integridade, tá? E hoje vai sair mais um e-book sobre mais um, hoje não, amanhã, sobre mais um dos pilares do programa de integridade para vocês. Depois vocês acompanhem na descrição do link, tanto no IGTV como no YouTube, para vocês poderem acessar. E hoje a gente fez uma alteração no meu Insta, até aproveitando. A gente colocou lá um link especial onde você consegue baixar todos os e-books que a gente já divulgou, tá? Desde o primeiro até o sétimo, se não me engano, já está lá, tá? Que é justamente sobre investigação de denúncias. Depois dá lá uma olhada, mas deixa acabar a live primeiro. E, então, voltando agora sim ao tema de hoje, né? O que é que você deve fazer, como é que você deve proceder quando você descobre, por meio das denúncias, que o RH é o maior assediador da empresa, né? Como é que você vai lidar com esse tipo de situação? Bom, a primeira coisa que você tem que ter em mente é o seguinte: com base nas denúncias recebidas, foi o que a gente comentou, né? Uma coisa são denúncias recebidas, outra coisa são denúncias procedentes. Como assim, Érica? Eu explico. Não é porque você recebeu uma denúncia, não é porque chegou uma denúncia por meio do canal, que aquela denúncia, ela está, como é que se diz? Ela é procedente, né? Assim como, por exemplo, no Disque Denúncia, a gente tem informações que são falsas, a polícia recebe denúncias falsas, o mesmo acontece com as empresas. Imagine, se a polícia recebe, quem dirá as empresas, né? E isso independe da quantidade de denúncias recebidas. Porque você pode receber, sei lá, 10, 20 denúncias sobre a mesma pessoa ou sobre um grupo de pessoas do RH. É uma denúncia de que eles são assediadores, mas esse volume de denúncias não significa dizer que a denúncia é procedente, tá? Então, é aquilo. Podem haver denúncias falsas, podem haver combinação entre pessoas de um determinado setor para que façam denúncias falsas. Então, pode haver uma série de situações. Pode, por exemplo, vamos supor, em época de dissídio, né? As solicitações, os pedidos dos funcionários podem não ter sido acatados, e aí os funcionários, como forma de boicote, podem querer
retaliar, por exemplo, o gerente de RH ou o diretor do RH? Pode acontecer? É claro que pode. Eu estou usando o RH como exemplo, mas esse é o tipo de situação que pode acontecer funcionários agindo em conluio, chegar e justamente fazer uma denúncia falsa, né? Se juntar para fazer uma denúncia ou até muitas denúncias falsas. A gente não tem a garantia de que o volume de denúncias não significa dizer que essas denúncias são procedentes. Né? Significa apenas que tem várias pessoas realizando denúncias. E, às vezes, pode ser até uma pessoa realizando várias denúncias. Não significa que uma denúncia por pessoa. O que impede uma pessoa de fazer 10 denúncias? Nada, né? Então, isso pode acontecer também, tá? Tenha isso em mente. E entrando na questão, né, de como é que você pode lidar com esse tipo de situação, né, que não é uma situação comum, mas que é factível de acontecer e você precisa estar preparado. Bom, a primeira coisa que você tem que ter em mente é o seguinte, justamente não se deixar levar, não se iludir pela quantidade de denúncias ou mesmo pelo conteúdo da denúncia. Não é porque aquela denúncia está dizendo que o RH é o maior assediador da empresa que você vai acreditar que aquilo ali é verdade. Não é porque tem 10, 20, 30 denúncias falando que o RH é o maior assediador da empresa que você vai acreditar. Você, como profissional de compliance, o que é que você tem que fazer? Você tem que realizar as investigações sobre cada uma dessas denúncias. Então, eu vou dar até uma dica agora sobre investigação, tá? Nesse caso específico do canal de denúncias, de você ter recebido vários sobre uma mesma área, o que é que você pode fazer? Possivelmente, elas são denúncias que possuem algum tipo de correlação. Então, você pode planilhar essas denúncias, colocá-la no Excel, verificar se são todas relacionadas à mesma área, porque aquilo não é porque é do RH que significa que é da mesma área. No RH, a gente tem uma série de macroprocessos, a gente tem treinamento e desenvolvimento, a gente tem recrutamento e seleção, a gente tem o pessoal que faz a parte da admissão, a gente tem o pessoal do DP, a gente tem o pessoal de benefícios. Então, vai depender muito de como está estruturado a área de RH na empresa que você trabalha, tá? Então, considerando esses macroprocessos ou esses sistemas de RH, essas sub-áreas, vamos dizer assim, dentro do RH, você vai primeiro colocar numa planilha do Excel. Poxa, todas são relacionadas à mesma área? Todas são sobre recrutamento e seleção? Todas são sobre treinamento e desenvolvimento? Não sei. Você vai planilhar, certo? E aí você vai colocar cada uma das denúncias para cada um desses segmentos, desses macroprocessos que estão dentro do RH, que eu exemplifiquei agora, tá? E aí o que é que vocês vão identificar? Se de fato são relacionadas a um macroprocesso específico, a exemplo do recrutamento e seleção, ou não. Se é uma coisa que está disseminada dentro do RH como um todo. Pode ser, sim, que não seja uma pessoa apenas que esteja sediando. Pode ser que várias pessoas, né, que compõem, que fazem parte da equipe de RH, elas podem estar cometendo esse assédio. Então, quando você coloca isso numa planilha de Excel, fica muito mais fácil de você conseguir identificar de quais áreas você está falando e até de quais pessoas podem estar envolvidas. Porque é aquilo, não significa também dizer que tem 10, 20 denúncias, que essas denúncias possuem nome, no sentido de identificar quem é o assediador. Pode ser que não, pode ser que diga o profissional da área de treinamento e desenvolvimento, ou então aquela mulher, às vezes tem assim, aquela mulher, aquele homem que trabalha com DP, que trabalha no RH, pode falar do RH como um todo. Enfim, mas é uma forma de você tentar organizar para não fazer, vamos supor, se são 20 denúncias, você não precisa fazer 20 investigações. Você pode fazer uma investigação com 20 aspectos distintos que você vai considerar a partir do momento que você colocar isso numa planilha de Excel e tentar entender todo o contexto que está relacionado ali naquelas denúncias, tá? Então, só depois de concluir as investigações é que você poderá, sim, dizer, poxa, essas denúncias são procedentes. Pode ter uma no meio de 20 que é procedente, pode ser que tenha várias que sejam procedentes, mas a partir de uma, você já começa a se preocupar. E lembrando, para que a denúncia ela seja considerada procedente, você tem que ter provas, você tem que ter evidências
de que aquela denúncia realmente é real, é verdade, né? Não é uma coisa que é inventada, não é uma fofoca, não é uma denúncia falsa com o intuito de prejudicar, né? Tem uma pergunta aqui de Ana Aquino. Todo e qualquer processo de compliance tem que compilar os dados de qualquer empresa em relação às denúncias e, com bases em dados, chegar às conclusões. Exatamente, Ana. Às vezes a denúncia ela chegam várias sobre uma determinada área, mas muitas vezes chegam sobre áreas distintas, e aí é necessário justamente que o profissional do compliance compile esses dados para então ele ir estratificando aquela denúncia e, inclusive, facilitar o raciocínio, a estratégia que ele tem que utilizar para poder investigar cada uma daquelas denúncias, né? Então, é uma forma de você estruturar, né, as informações que chegam, as denúncias que chegam, para saber que estratégia utilizar para realizar a investigação. É exatamente isso. Você pegou bem o espírito da coisa. Em relação a ser procedente ou não, realmente vai precisar das provas, né, das evidências, e aquilo. É importante que vocês não se iludam achando que, poxa, mas o RH, eu trouxe o exemplo do RH de propósito, porque é uma área que a gente sabe que tem que cuidar de pessoas, né? Mas nem sempre cuida. E é aquilo, como sempre, eu tenho que trazer a realidade para vocês. E eu gosto de trazer situações que vocês não vão encontrar nos livros. É aquilo, eu trago sempre questão de técnica, mas, além da técnica, trago situações reais que muitas vezes não são discutidas pelos profissionais que são da área acadêmica, né? Eu também sou da área acadêmica, eu também tenho livro publicado, eu também dou aula em diversas faculdades, universidades, na parte de pós-graduação, mas eu tenho que trazer para você a vida real, né, o caso concreto, e não só questões técnicas conceituais, tá? E é aquilo, infelizmente, por mais que o RH seja uma área que a gente imagina que não vai ter esse tipo de comportamento, né? Eu tenho que trazer caso concreto. E é aquilo. Quer conhecer uma pessoa? Dê poder a ela. Então, às vezes, o profissional, ele está em uma determinada situação que ele diz, não, eu tenho um certo poder em relação a esse processo que eu tomo conta. E aí, às vezes, ele abusa desse poder. E a forma como ele comete esse abuso de poder em relação às funções, né, às atribuições que ele possui, pode justamente ser por meio de uma situação em que ele assedie um outro funcionário, tá? Eu já passei por algumas investigações onde isso aconteceu, né, de pegarem denúncias contra o RH, e em alguns casos as denúncias eram procedentes, e em outros casos elas não eram procedentes, né? Eu lembro de uma situação que teve um conluio entre funcionários para derrubar a gerente de RH. E aí, depois de realizar a investigação, o que é que a gente conseguiu identificar? Que uma funcionária antiga da empresa, ela se sentiu preterida, ela se sentiu prejudicada, porque o gerente de RH anterior, ele foi para outra empresa, para outra vaga, saiu da empresa que ele estava para uma outra vaga no mercado, e aí, ao invés de promoverem essa funcionária antiga do RH, que ela era uma coordenadora, ela pegaram uma outra profissional do mercado e trouxeram. Então, ela se sentiu prejudicada. E o que é que ela fez? Ela combinou com os funcionários da equipe dela, os funcionários mais antigos, que já conheciam ela e tudo mais, a fazerem denúncias falsas para derrubar essa nova gerente, e aí ela prometeu o quê? Em contrapartida, ela prometeu que se ela assumisse como gerente, ela iria dar aumento de salário para aquelas pessoas que fizeram a denúncia, né? E aí ela combinou uma determinada forma, que eu não vou citar aqui, da pessoa comprovar que fez a denúncia para então ser beneficiada com esse aumento de salário. Então, você veja que há pessoas maquiavélicas que usam a inteligência de forma negativa para prejudicar outra pessoa em benefício próprio, né? E de forma desonesta, que é o pior. Então, são situações que acontecem, né? Só que, nesse caso específico, o que foi que aconteceu? Depois de começar o processo de investigação, tem um comentário aqui de Ana, esse comportamento pode acontecer em qualquer área, o importante, de fato, é não desistir, nem descartar nenhuma informação sem aprofundar a investigação. Perfeito, Ana, é exatamente isso. E foi justamente isso que aconteceu nesse caso aqui
nessa situação que eu estou trazendo, nessa situação real que aconteceu, né? A gente começou a fazer as investigações e a gente pediu também informações por meio do canal de denúncias. Quando é um canal de denúncias bem estruturado, você consegue entrar em contato com o denunciante, né? Mesmo ainda mantendo o anonimato desse denunciante, sem você ter ideia de quem é, você consegue se comunicar com ele e solicitar mais informações, ou seja, solicitar mais evidências, mais provas que ajudem realmente na investigação para que você consiga concluir se aquela denúncia ela é procedente ou não. E aí, quando a pessoa faz uma investigação, uma denúncia que é procedente, né, principalmente quando a pessoa está sendo prejudicada, ou mesmo quando a pessoa identifica que há colegas que estão sendo prejudicados, a pessoa vai ter total interesse em ajudar, em estar levantando essas provas, em levantar essas provas, em anexar as evidências dentro do sistema de canal de denúncias, né? E aí o que aconteceu? Quando a gente começou a pedir as evidências, foram as próprias evidências que eles estavam mandando assim, quando mandavam, né, que ajudaram a gente a constatar que eram denúncias falsas. Por quê? Porque os dados não batiam. É mais ou menos assim, a prova que foi enviada, na verdade, derrubava a denúncia que foi feita. E aí, lembrando também do seguinte, se você pode entrar em contato com o denunciante por meio do canal e ele pode não entregar realmente essas provas. Por exemplo, nessa situação em que era uma denúncia falsa, né, o cara podia dizer, não, como é que eu vou provar isso se é uma denúncia falsa? Não vou mandar nada. E é aquilo, ele não tem a obrigação de mandar denúncia, mandar evidência, mandar prova, né? Só que aí você também, como profissional de compliance, ao investigar uma situação, se você não conseguir provas suficientes para constatar que aquela denúncia é verdadeira ou não, aquela denúncia ela vai ficar como inconclusiva, tá? Nem vai ser não procedente, nem vai ser procedente. Vai dizer o quê? Não temos provas, evidências suficientes para constatar a veracidade daquilo que está sendo denunciado, tá? Sim, aí voltando para a situação. Nessa situação específica, os dados não batiam. Então, as provas que foram enviadas ajudaram realmente a desmontar essas denúncias. E aí, quando você vai puxando o fio da meada, é aquilo, mentira tem perna curta. Quando você vai puxando o fio, né, você desconstrói aquela mentira que foi feita e a gente vê que, de fato, se trata. A gente conseguiu constatar que eram denúncias improcedentes e conseguimos realmente identificar o motivo, porque isso é importante também. Não é só o fato de você conseguir verificar se a denúncia é procedente ou improcedente, mas você tentar, dentro do possível, identificar por que aquela denúncia falsa ela foi realizada, tá? Mais para frente vou falar um pouquinho mais sobre isso. Então, é aquilo. Houve também situações, esse foi um caso de denúncia falsa, tá? Mas já aconteceu também da gente realizar investigações onde eram cerca de 10 denúncias e essas denúncias eram todas procedentes, inclusive sem nem ser necessário a gente solicitar os denunciantes, eles que eu acredito que eram realmente várias pessoas, porque eram situações totalmente distintas, envolvendo áreas distintas, circunstâncias distintas e pessoas diferentes, essas pessoas, elas já anexaram as denúncias sem precisar que a gente solicitasse, porque elas acreditavam no canal, a forma como ele foi feito, foi implantado de uma forma muito séria, e o trabalho que foi conduzido desde a sua implantação foi também muito sério. Então, eles se sentiram seguros em estar anexando, porque eles realmente contavam com aquela equipe de compliance para que fosse feito um trabalho sério de investigação corporativa, que constatasse que a denúncia era procedente e fossem tomadas as medidas necessárias, fossem aplicadas as medidas disciplinares necessárias para aquele tipo de situação, tá? E foi o que aconteceu, a gente levou adiante e essas medidas disciplinares foram aplicadas, tá? E aí tem gente que diante dessa situação pode pensar assim, poxa, Érica, mas você fala com tanta naturalidade, como se fosse a coisa mais fácil do mundo,
eu tá me metendo nessa confusão, eu vou estar peitando o RH, eu vou estar me metendo em confusão, eu vou estar batendo de frente com a gerente de RH ou até com o diretor de RH, a depender da denúncia que for feita, né? Então, é aquilo, se eu fizer isso, eu vou dar um tiro no pé, o RH vai me demitir. Calma, não necessariamente, né? É, o RH, ele pode demitir as pessoas relacionadas ao seu setor. Para demitir pessoas relacionadas a outro setor, tem que partir de início do gestor da pessoa e também tem que ter a justificativa e também tem que ter até evidência mesmo para o RH chegar e dizer assim, não, a gente vai demitir por conta de tal situação. Peraí, vamos ver, tem que ter a justificativa também. Porque não é porque o RH cuida da gestão de pessoas que ele pode sair demitindo a torta direito. Não é assim que funciona o processo de RH. Tá? Tem que ser uma iniciativa ou do gestor da pessoa ou de alguma outra área que, por exemplo, pode ter presenciado uma determinada situação grave o suficiente para implicar na demissão daquela pessoa. Só que aquilo tem que ter evidências também, tem que ter provas também, tem que ter testemunhos. Não é assim, só porque o RH sai demitindo. Né? Eu já vi, inclusive, alguns RHs agindo dessa forma, de tipo, um determinado funcionário descobriu uma coisa errada do RH, era um erro operacional do RH, e aí o gerente de RH quis dar uma carteirada na pessoa. Não, tenha cuidado com o que você faz, senão eu demito. E aí foi muito interessante, porque a pessoa que ouviu isso disse, não, você não tem propriedade para me demitir com base em quê? Com base em que procedimento? Você vai me mentir que eu não sou nem funcionário do RH e eu não estou fazendo nada de errado. E, no fim das contas, esse funcionário estava correto, e aí meio que depois se chegou a um consenso, vamos dizer assim, que o RH estava querendo extrapolar, querendo amedrontar a pessoa, né, dar uma carteirada, porque era do RH, e depois o RH foi, esse gerente de RH foi, pediu desculpa, tal, disse que se exaltou e ficou por isso mesmo, né. Mas é aquilo, quem fica com esse receio de, poxa, eu vou peitar o RH, eu vou entregar ao gerente de RH, eu posso ser demitido, né? Quem tem esse tipo de pensamento acaba fazendo o quê? Acaba engavetando a denúncia e sendo conivente com o assédio que está acontecendo. Por quê? Porque aquilo, se você é um profissional, esse tipo de profissional de compliance, né, é como se ele tivesse se juntado ao RH para estar cometendo assédio. Por quê? Porque ele tomou conhecimento e ficou calado. Ele pode até ter investigado, visto que é procedente, e dizer assim, caramba, é procedente, mas eu não vou entrar nessa celeuma, eu não vou comprar essa briga. Então, ele está sendo omisso, ele está sendo conivente, é como se indiretamente ele tivesse permitindo que aquele assediador, ou que aqueles assediadores, caso seja realmente uma denúncia relacionada a um grupo de pessoas, que, como eu disse, pode acontecer, é como se ele estivesse permitindo que aquela conduta errada, aquela postura inadequada, inaceitável, continuasse, fizesse vista grossa. Não, continua aí assediando, que tá tudo certo, vocês são da RH, né? Jamais, 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 jamais. Você, como profissional de compliance, você tem que ir a fundo e saber de que forma você vai realmente lidar com esse tipo de situação, né? Primeira coisa a fazer é, você não vai chegar contra o RH ou qualquer que seja a área que estiver assediando, vai dizer, estou sabendo que você está assediando. Claro que não, né? Isso isso ultrapassa qualquer tipo de amadorismo, infelizmente a gente sabe que tem empresa que atua dessa forma. Mas você não pode fazer isso em hipótese alguma, né? Você, primeiro, como eu disse, você primeiro tem que verificar a veracidade daquela denúncia, né? Se a denúncia ela é procedente, se ela é improcedente, e se ela foi improcedente, tentar levantar por que isso aconteceu, se foi por mando de alguém, se é um caso de conluio, até porque é o seguinte, é como se fosse equivalente ao falso testemunho no processo judicial. Se for uma coisa combinada para prejudicar alguém, também tem que ser aplicada a medida disciplinar para essa pessoa que agiu de má fé, agiu de forma desonesta, tentando prejudicar outra pessoa, né? Então, não é só aquilo de, não é falso, não. Vamos tentar ir mais a fundo. É sempre que a gente consegue? Não, nem sempre a gente consegue. Mas você, como profissional de compliance, você tem que ter isso como objetivo de tentar identificar isso daí. Até porque essa pessoa que fez a denúncia falsa, ela também
fez com que você perdesse seu tempo de estar investigando outras denúncias que são procedentes, né? Então, não é o tipo de comportamento, não é o tipo de conduta que a empresa espera de um profissional. E aí, por isso é importante que seja feita a aplicação da medida disciplinar. E só lembrando o seguinte, eu estava até falando com uma colega um dia desse, sobre uma determinada situação que tinha acontecido na empresa dela, era uma situação até sobre assédio moral especificamente, e a empresa, acabou demitindo o assediador, mas um ano depois de ter acontecido o assédio. E não deixou claro para as pessoas que aquela demissão foi por conta do assédio. Há formas e formas de você fazer isso, né? Não é que você não é aconselhável você, por exemplo, mandar um e-mail formalizar que aquela pessoa cometeu assédio moral e por isso foi demitida. Mesmo em caso de demissão por justa causa muito bem embasada. Não é de bom tom. Acaba sendo um risco para a empresa fazer isso. Mas você tem como fazer isso de outra forma. Basta fazer o seguinte: solta pela rádio corredor o que aquela pessoa foi demitida porque cometeu assédio moral. Você não precisa escrever em lugar nenhum, né? Solta. Comenta com uma pessoa, comenta com outra e isso vai se disseminar. E as pessoas vão tomar conhecimento sem você colocar a empresa em risco. Mas é aquilo, é interessante que as pessoas entendam que aquela demissão ocorreu ou que aquela medida disciplinar, seja ela qual for, ocorreu por conta daquele ato errado, por conta daquela conduta inadequada que foi cometida nesse exemplo pelo assediador, né? Tanto no exemplo concreto da minha amiga, como nessa situação que eu estou trazendo aqui, que foi real também, mas pode acontecer com qualquer tipo de área e não apenas com RH, tá? Então, acontecendo com você se deparando com esse tipo de situação, como é que você deve proceder? Vou dar agora um passo a passo para você, algumas dicas que você deve seguir para estar realmente se respaldando, resguardando a empresa e conseguindo conduzir isso da melhor forma. Você vai fazer o seguinte: primeiro, você vai investigar todas essas denúncias que chegaram para saber se essas denúncias são procedentes ou não, tá? Primeira coisa que você vai fazer. Segunda coisa que você vai fazer: se essas denúncias não forem procedentes, você tem que identificar o que houve, de onde partiram e por que isso aconteceu, tá? A gente já falou um pouquinho sobre isso aqui. Terceira coisa que você vai fazer: se a denúncia for procedente, né, você vai tentar levantar, inclusive com a ajuda do denunciante, o máximo de evidências possíveis, certo? Então, isso, independente de qualquer situação, você tem que pedir informação, até porque você não sabe se é procedente ou não. Então, sempre você tem que pedir a ajuda do denunciante para conseguir evidência. Lembrando que, a depender da denúncia, há uma série de formas de você conseguir evidências sem necessariamente essas evidências partirem da contribuição do denunciante, tá? Não ache que, porque eu estou batendo nessa tecla de pedir ajuda do denunciante, não acho que essa é a única forma de você conseguir evidência, que não é. Há uma série de formas, por isso que é interessante você parar para analisar bem aquela situação que está sendo denunciada, tá? A quarta coisa que você pode fazer: você, a partir do momento que você tiver de posse dessas evidências e você constatar que aquela denúncia é procedente, o que é que você vai fazer? Você vai montar um relatório com todo o trabalho que foi feito, com as denúncias que chegaram, e aí você, a depender do número, você faz uma estatísticazinha de, chegaram 20 denúncias, dessas 20, tantas eram procedentes, tantas eram improcedentes, ou 100% eram procedentes. A gente conseguiu essas denúncias, a gente conseguiu essas evidências, essas provas acerca dessas denúncias, né? Você monta um relatório bonitinho, organizado, e você vai apresentar para o líder do comitê de ética ou do comitê de integridade, que geralmente esse líder é o executivo de maior posição dentro da empresa, a exemplo de um CEO ou de um presidente, né? Isso, claro, se essa pessoa não for a responsável pelo RH, porque às vezes o presidente acaba não sendo o líder do comitê de ética, o comitê de integridade, e coloca o RH como responsável. Se for esse o caso, óbvio que você não vai procurar essa pessoa, você vai procurar, mesmo que fora do comitê de ética, a pessoa que tiver maior posição hierárquica dentro da companhia para relatar o que está acontecendo, né?
E por que eu estou dizendo para você levar para o líder do comitê e não para o comitê propriamente dito? Porque se for um comitê de ética bem estruturado, a gerente de RH ou o diretor de RH vai fazer parte do comitê, né? E é interessante que, quando a gente fala em denúncias em determinadas situações, a gente tente sempre pular um nível. Então, por exemplo, se foi uma denúncia que constatou que o gerente de RH ele cometeu assédio moral, se você for para o superior imediato dele, que vai ser o diretor de RH, pode ser que o diretor de RH seja conivente com aquele ato e não vai dar em nada. Então, por isso que é recomendável que sempre se pule um nível hierárquico, tá? E nesse exemplo aqui que estou dando, eu estou imaginando a situação onde o gerente de RH, ele cometeu o ato de assédio, não faz parte do comitê de ética, mas o diretor de RH pode fazer parte do comitê de ética. Não é subordinação direta, eles não estão ligados diretamente, então você pula um, e aí você vai para onde? Para o presidente ou CEO, que geralmente é o líder do Comitê de Ética ou de Integridade. E aí você trata com ele dessa situação, e aí depois disso vai vir o quinto passo, que é justamente o quê? A decisão sobre o que vai ser feito com essa situação, né? Com esse caso, com essas denúncias que foram verificadas como procedentes. Né? Lembrando o seguinte, a decisão sobre o que vai ser feito não cabe a você. Você, como profissional de compliance, você não decide, você não delibera. Quem delibera é o comitê de ética, é o comitê de integridade. Poxa, Eric, então o que é que eu faço, né, como profissional de compliance? Você dá sugestão, você dá recomendação, você emite parecer, você elabora parecer. Então, nesse relatóriozinho que eu citei, você pode dar um parecer onde, com base na política de medidas disciplinares da empresa, aquela situação do gerente de RH, por exemplo, cometendo assédio, gerente, mas pode ser qualquer pessoa do RH, tá? Só para ter um exemplo para a gente utilizar aqui. A medida disciplinar aplicável, de acordo com a política, é tal medida. E aí você coloca isso no seu parecer. Então, você vai estar baseado em fatos e dados, né? E também nos documentos internos da empresa relacionados a que medida disciplinar ser aplicada. Mas vai caber ao comitê de ética, ao comitê de integridade, que pode ser por meio da figura do líder, tratar essa situação, tá? Não vai ser você. Uma coisa que eles podem fazer, por exemplo, marcar uma reunião entre eles sem envolver o diretor de RH. Pode acontecer? Pode. Depois de tomada a decisão, eles podem chamar o diretor de RH e explicar a situação que aconteceu e deixar claro que vai ser aplicada aquela medida disciplinar, tá? Então, isso. Com esses 5 passos, essas 5 orientações, vocês vão conseguir lidar com esse tipo de situação, caso aconteça com vocês, da melhor forma possível, tendo uma segurança para você, como profissional de compliance, e também uma segurança para a empresa de que o processo foi conduzido de forma adequada. Tá? Eu vi que algumas pessoas entraram há pouco tempo na live, e só para, né, até explicar qual foi o tema da live de hoje a gente falou sobre como é que o profissional de compliance ele deve proceder caso ele receba denúncias, caso ele descubra, por meio de denúncias feitas ao canal, que o RH é o maior assediador da empresa. Então, se isso acontecer e você for profissional de compliance da empresa, como é que você deve proceder? Né? Esse foi o tema que a gente abordou hoje. E esse foi mais um episódio de Jornada Compliance. Para quem não me conhece, eu sou Erika Lamu e o meu objetivo aqui é ajudar vocês a saírem do absoluto zero de conhecimento na área de compliance até ganhos de R$ 7.700 por mês ou mais, atuando com compliance na prática, tá? Esse conteúdo que eu trouxe aqui, assim como tantos outros que eu sempre trago, tenho feito lives segundas, quartas e sextas, sempre às 19h, é sempre com foco de ajudar você que ou atua ou que quer atuar na área de compliance a lidar com situações que são situações complexas e que você não vai encontrar a solução em livros, tá? Os livros, eles têm uma abordagem mais acadêmica, mais conceitual e acabam não trazendo tantas situações do campo de batalha, como eu digo, né? Então, para ter mais conteúdos como esse, se você que está assistindo aqui
no Instagram não se inscreveu ainda no canal, é o canal Érica Lamour no YouTube. Vai lá no YouTube, se inscreve, ativa o sininho de notificação para receber sempre aviso quando tiver novos vídeos. E você que está assistindo do YouTube, corre também lá no Instagram. O Instagram é erica.lamour, ou se preferir o Facebook, erica.lamour.oficial. Se inscreve lá, curte lá, passa a me seguir lá no Instagram, até porque no Instagram a gente consegue colocar conteúdo em outros formatos. Então, por exemplo, hoje eu coloquei um link na bio, no Insta, onde você vai conseguir baixar todos os e-books gratuitos que a gente disponibilizou, vem disponibilizando ao longo dessas últimas aulas que eu tenho feito aqui por meio das lives, tá? Deixa eu ver se tem mais algum recado. Amanhã vai ter e-book novo, dá uma olhada, depois baixa também, para estar realmente aprendendo mais sobre os pilares do programa de compliance. E é isso, gente. Aproveite que essa área é uma área que está muito carente de profissional. Se vocês fizerem a pesquisa no LinkedIn, vocês vão ver mais de 1.500 vagas abertas e vagas que às vezes passam 4 meses para ser preenchidas. Vagas com bons salários para uma área que é uma área apaixonante e muito rica em detalhes e que está muito carente de pessoal, porque as pessoas acham ainda que compliance é uma onda, ou então que compliance custa caro, ou que compliance é difícil de fazer. E eu tenho uma série de vídeos já gravados, já são mais de 100 vídeos. A gente começou em janeiro com o canal. São mais de 100 vídeos no YouTube, são mais de 100 vídeos no IGTV, falando realmente sobre a área de compliance e desmistificando uma série de dúvidas que tanto as pessoas têm como as empresas, né, como pessoa jurídica também possuem. Então, dê uma maratonada lá nesses vídeos para realmente ter um bom embasamento para chegar na empresa que você trabalha e falar sobre a importância de ser criada essa área, e pode ser você, o profissional, a ser responsável pela área de compliance da sua empresa. Ou mesmo, você também pode ser um profissional de compliance que decida atuar realizando consultoria. Então, a gente sempre tem esses dois focos, para quem quer atuar com consultoria de forma autônoma, ou para quem quer ser CLT, atuar como CLT, tem gente que quer mudar de área, tem gente que quer um maior reconhecimento profissional, porque na área que atua não tem gente que está voltando para o mercado de trabalho após anos de afastamento. Então, aproveita essa oportunidade, que é uma área que vai crescer muito daqui para frente. Se você entrar agora, lá na frente você vai ver a diferença, porque você já vai ter anos de experiência à frente de quem só vai entrar quando a área estiver realmente hiperaquecida, tá bom? Obrigada por ter assistido até aqui. Boa noite a todos, uma ótima semana. Uma ótima semana para vocês e até quarta, gente. Tchau, tchau.